É com grande satisfação que tenho o prazer de estar aqui nesse evento para as mulheres especialistas em TIC da 5G Américas. Quero agradecer imensamente a oportunidade de poder transmitir um pouco da minha experiência como mulher e atuante no setor, sobre o desenvolvimento da inovação e do setor de tecnologias digitais no Brasil, conciliando eles, claro, com a questão da educação, que é fundamental e é a base de todo o processo para que a gente possa alcançar sucesso. Eu tive a honra de atuar como diretora da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, por 5 anos. Nesse período, eu tive uma experiência enorme com o setor de telecomunicações. Tive a oportunidade de participar bem próximo dos prestadores de serviço na área de comunicação multimídia e presenciei as dificuldades do país em termos de expansão desse setor, dado o nosso continente, né? O nosso continente é realmente impressionante e atingir algumas áreas do nosso país é um desafio. Também quero deixar aqui com vocês a minha experiência de secretária executiva do Ministério da Ciência e Tecnologia. Quero deixar aqui o registro. Depois de secretária executiva, também assumi o cargo de ministra de Ciência e Tecnologia. E é muito importante frisar isso, porque no Brasil eu fui a primeira mulher a ser conselheira diretora da Anatel e primeira mulher a ser secretária executiva de Ciência, Tecnologia e Inovação e ministra. Então, isso para mim é uma honra e me traz assim um desejo enorme de contribuir cada vez mais para a sociedade e incentivar as mulheres a participar desse processo tão importante que é a nossa transição tecnológica, a qual nós estamos vivendo nesse momento. Também trabalhei um período bem considerável no Ministério da Educação. Nesse período do Ministério da Educação, que foi de 1992 até 2003, eu peguei o governo, dois governos importantes que teriam a necessidade, que tinham como pauta número um deles a educação. O primeiro governo, Fernando Collor, depois Itamar Franco, depois Fernando Henrique Cardoso. Trabalhei com o ministro Paulo Renato durante 8 anos, e um dos grandes desafios do ministro Paulo Renato era aprovar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação à época, que já tramitava no Congresso Nacional há mais de 9 anos, e dentro dessa nova legislação de lei de bases, lei de diretrizes e bases da educação, nós tínhamos vários desafios. Um deles é olhar para o futuro. O que seria a educação no nosso país? Foi incluído na LDB, à época, um artigo que dava a educação à distância como uma das formas de se ensinar. Mas, na época, é interessante lembrar que o objetivo dessa inclusão era porque o ministro Paulo Renato queria colocar TV para ter acesso à educação à distância, era o programa TV na escola. A TV Escola era uma ambição à época de se chegar a pontos remotos. Nós tínhamos aqui vários desafios, um deles, inclusive, a energia elétrica, que não tínhamos no nosso país. Um terço do país não possuía acesso à energia elétrica. Então, passou-se a adquirir televisões, nós tínhamos televisão, antena parabólica, uma série de formas de geração de energia para atingir áreas remotas. Tentou-se muito, foi a primeira experiência de educação à distância usando a televisão. Pode-se dizer que aí nós começamos a usar tecnologia. Depois desse processo, foi muito rápido a vontade de inserir o computador na escola, mas não como uma ferramenta para auxiliar o estudante a fazer a se integrar e fazer novas ações para a educação, mas sim apenas para ele sentar na frente do computador e consultar um dado ou outro, até porque naquela época ainda nós estávamos presos às famosas enciclopédias, né, a Barça, a Delta La Rose.
E na cabeça das pessoas, o computador começava a trazer novas informações, mas não se sabia até onde a gente poderia utilizar. Foi colocado nas escolas, algumas pilotos, mas não foi um sucesso. Não foi um sucesso porque houve uma resistência enorme dos professores que ainda não eram capacitados a lidar com aquilo, era tudo muito novo. Então, lá atrás, com o governo Paulo Renato, se tentou muito fazer com que a educação se adequasse aos momentos em que estávamos passando de mudança, de tecnologia. Essa minha experiência vivida durou bastante tempo e eu vi como é difícil se alcançar uma política pública num país tão grande. E, ao mesmo tempo, com tantas desigualdades de conhecimento, porque nós temos um mundo urbano que tem um pouco de acesso, mas nós temos a periferia, que não tem quase acesso nenhum, e temos as áreas rurais, que ainda sofrem muito mais com essa questão. É que, com base nessa minha experiência de serviço público de muitos anos, que eu trago a discussão do tema de interação entre a educação e as tecnologias de informação e comunicação, as TICs, um campo de enorme relevância para o futuro do Brasil. As TICs têm se mostrado fundamentais na melhoria do processo educacional, oferecendo ferramentas inovadoras que ampliam o aprendizado, enganjam os estudantes e capacitam os professores. Entretanto, para que possamos aproveitar todo o potencial dessas tecnologias, é preciso superar desafios de infraestrutura e inclusão que ainda limitam o acesso de muitos brasileiros, como eu já tinha dito. Além disso, o próprio setor de TICs no Brasil também enfrenta dificuldades, que afetam sua capacidade de apoiar plenamente a educação. Por outro lado, é importante ressaltar que um sistema educacional robusto é a base para o desenvolvimento do ecossistema de inovação do país, incluindo as TICs. Somente uma educação de qualidade conseguiremos formar os profissionais que irão impulsionar o avanço tecnológico, criando um ciclo virtuoso entre tecnologia e educação. Eles se comunicam fortemente. É importante registrar que a importância estratégica das TICs na educação é um papel é um papel estratégico na educação, proporcionando novas maneiras de ensinar. A TIC tem como uma facilidade de gerir no ambiente escolar uma forma de fazer com que os alunos tenham ferramentas bem mais aplicadas e que amplie o acesso a ele à educação, amplia o acesso a ele às informações, o processo de ensino fica mais dinâmico e eficaz, e isso traz uma motivação a mais ao aluno. No Brasil, onde os desafios educacionais são profundos, as TICs aparecem como aliadas indispensáveis para enfrentar questões como a evasão escolar, que é um dos nossos grandes problemas hoje, e o desinteresse dos alunos e a necessidade de qualificação contínua aos professores, que também é um grande desafio. O uso das TICs permite, por exemplo, o desenvolvimento de plataformas de ensino online, a criação de materiais educativos interativos e a personalização do aprendizado, respeitando o ritmo de cada estudante. Além disso, essa tecnologia facilita o acesso a conteúdos de qualidade, independente da localização geográfica, como eu falei, a periferia e as áreas urbanas, remotas, inclusive as fronteiras, o que é crucial para um país de dimensão continental como o Brasil. No ambiente escolar, as TICs também têm o potencial de promover metodologias pedagógicas mais ativas e participativas. Ao utilizá-las, os professores podem transformar suas salas em experiências mais interativas, despertando maior interesse nos alunos. Esse uso também contribui para a construção de competências digitais, desde a educação básica, preparando o jovem para o mercado de trabalho e para o exercício da cidadania em uma sociedade cada vez mais digitalizada. Outro ponto de destaque é a formação e capacitação contínua dos educadores, que se torna mais acessível e eficaz com o apoio das TICs. Por meio de cursos online, webinars e fóruns de discussões,
Os professores podem se manter atualizados com as melhores práticas pedagógicas e as mais recentes inovações tecnológicas, fortalecendo a qualidade do ensino. As TICs representam, portanto, uma ferramenta estratégica para a melhoria da educação no Brasil, com o poder de transformar a sala de aula e impulsionar a qualidade de ensino. Sua suplementação não é apenas uma questão de modernização, mas de necessidade urgente para responder aos desafios educacionais contemporâneos. Também não podemos deixar de ver o esforço do governo com políticas de Estado que vem ocorrendo há esses 10 anos, não recentemente, mas a curto prazo, o Ministério da Educação lançou a Base Nacional Comum Curricular, fez uma audiência pública, colheu informações de todo o país, ouviu a sociedade civil. Depois de formulado esse documento, encaminhou ao Conselho Nacional de Educação, que também estudou, transformou numa resolução. Esse texto voltou para o Ministério da Educação, o ministro homologou, os secretários de educação de todo o país participaram, e essa base nacional curricular comum é muito importante para que a gente possa ter um caminho de ensino, de currículo adequado e com mais primor. Inclusive, já dentro da base comum curricular, a incorporação das questões de tecnologia, as TICs, o acesso ao sistema educacional brasileiro com diretrizes claras para o desenvolvimento de competências digitais em todas as etapas da educação básica. A BNCC reconhece que no século XXI é impossível dissociar o aprendizado dos usos das tecnologias, tanto como no meio de ensino quanto no objeto de aprendizagem em si. Dessa forma, as TICs são vistas como ferramentas essenciais para a construção de uma educação que prepare os estudantes para o mundo digital. Entre as 10 competências gerais que a BNCC estabelece para os estudantes, uma delas trata diretamente o uso das TICs. A competência geral 5 destaca a importância de compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimento, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Como vocês podem ver, é bem ampla. Isso mostra como a tecnologia deve ser incorporada de forma transversal, presente em todas as áreas do conhecimento, preparando os alunos não apenas para consumir tecnologia, mas também para serem protagonistas no seu uso e criação. O uso das TICs na educação deve ser voltado para o desenvolvimento de metodologias ativas e inovadoras, que promovam a participação dos alunos no processo de aprendizado, transformando-os em agentes ativos e criativos. Nesse sentido, seu emprego nas escolas não se resume à introdução de equipamentos, como computadores e tablets, mas envolve uma mudança mais profunda no currículo escolar e nas práticas pedagógicas. As TICs devem ser integradas como ferramentas para facilitar a personalização do aprendizado, permitindo que o estudante aprenda no seu próprio ritmo e com maior autonomia, o que é fundamental para promover uma educação inclusiva e eficaz. Para apoiar essa integração das TICs, o Centro de Inovação para a Educação Brasileira, o CIEB, desenvolveu o currículo de referência em tecnologia e computação, que oferece uma estrutura para que as escolas desenvolvam currículos que contemplam a exploração e o uso dessas tecnologias de forma alinhada à BNCC. Esse currículo fornece eixos e habilidades específicas para o uso das TICs como ferramentas pedagógicas e objetos de estudo, incentivando a incorporação das tecnologias nas práticas escolares de forma mais ativa e integrada. Outro avanço importante foi o parecer do Conselho Nacional de Educação, que estabelece diretrizes para a educação e computação desde o ensino fundamental até o ensino médio.
O documento busca garantir que a alfabetização digital faça parte da formação dos estudantes desde os primeiros anos de escola, preparando-os para um mundo onde o domínio das ferramentas tecnológicas é essencial. Isso fortalece ainda mais a importância das TICs na formação de estudantes críticos e capacitados para lidar com os desafios do mundo contemporâneo, cada vez mais exigindo conhecimento na área de tecnologias. Incorporar as TICs nas escolas, portanto, não significa apenas utilizar a tecnologia como ferramenta de apoio ao ensino tradicional, mas transformá-la em um elemento central do currículo, que favoreça a construção de novas competências e habilidades essenciais para o século XXI. A BNCC oferece o arcabouço necessário para que essa transformação aconteça de forma consistente e integrada, garantindo que todos os estudantes brasileiros tenham acesso ao aprendizado digital e às oportunidades que as tecnologias podem oferecer. Mas sempre temos desafio, e um desafio importante ainda é de infraestrutura e inclusão no nosso país. Esses desafios de infraestrutura e inclusão digital no Brasil representam um dos maiores obstáculos à plena implementação das TICs na educação. Embora o avanço tecnológico tenha transformado diversos aspectos do ensino e da aprendizagem, essas transformações ainda não são acessíveis de maneira equitativa para toda a população. Aqui, o conceito de conectividade universal e significativa, proposto pela União Internacional de Telecomunicações, a UIT, torna-se essencial para entender o impacto dessas desigualdades. A conectividade significativa não se refere apenas ao acesso básico à internet, mas a uma conexão estável, rápida, acessível financeiramente e que permita uma participação plena no ecossistema digital, como o acesso aos serviços educacionais online e outros recursos essenciais. De acordo com os dados do PNAD, persistem desigualdades no acesso à internet no Brasil. Esses dados são recentes, são de 2023. Em áreas urbanas, aproximadamente 94% dos domicílios possuem conexão à internet, enquanto que nas zonas rurais esse número cai, ele inverte para 81% de problemas de conectividade, que prejudicam a implementação das TICs em regiões menos favorecidas, comprometendo o acesso de milhões de estudantes ao aprendizado digital. A infraestrutura de telecomunicações no Brasil, especialmente nas regiões mais remotas, enfrenta desafios únicos, como a instalação de redes em áreas de difícil acesso, como a floresta amazônica. Passar cabos por áreas é muito mais complexo do que em regiões urbanas, por essas áreas do norte principalmente, tornando a expansão da conectividade uma tarefa desafiadora e cara. Esses obstáculos de infraestrutura limitam a capacidade de proporcionar uma educação digital de qualidade a milhões de estudantes. Durante a pandemia da Covid-19, esse cenário ficou ainda mais evidente, quando muitos alunos das áreas rurais e periferias tiveram dificuldade para acompanhar o ensino remoto devido à falta de conectividade adequada. Foi um grande desafio e ainda está sendo. O Brasil ainda está em projetos de recuperar esse ensino perdido. Foram 2, 3 anos de atraso e nós temos muita dificuldade ainda de acesso. Além das disparidades regionais, que há também uma barreira econômica que afeta o acesso às TICs. Muitos brasileiros de baixa renda não têm um dispositivo adequado, como computadores, smartphones, e depende de redes móveis, com planos de dados limitados, o que impede o uso pleno das ferramentas digitais educacionais. Isso reforça a inclusão digital e educacional, distanciando essas populações do conceito de conectividade significativa, onde o acesso deve ser universal e, inclusive, de alta qualidade. Outro aspecto relevante é a qualidade do ensino nas regiões mais pobres. Enquanto as escolas das grandes cidades têm maior acesso a recursos tecnológicos, muitas escolas rurais e periféricas continuam sem estrutura básica, como laboratório de informática ou até mesmo fornecimento estável de energia. Esses fatores ampliam a inclusão digital, impossibilitando a integração efetiva das TICs no processo educacional.
Superar esses desafios de infraestrutura e inclusão é crucial para garantir que as TICs cumpram seu papel transformador na educação brasileira. Sem uma infraestrutura robusta de telecomunicações, o uso das TICs será limitado a determinadas regiões e grupos sociais, aprofundando as desigualdades já existentes. É necessário, portanto, um esforço coordenado entre governo, empresas privadas e a sociedade civil para expandir o acesso às redes de comunicação de alta qualidade em todo o território nacional. Isso inclui tanto a infraestrutura física, como redes de fibra ótica e satélites de comunicação, quanto o acesso a dispositivos e a capacitação de professores e alunos no uso das tecnologias digitais. Superar esses desafios de infraestrutura e inclusão é crucial para garantir que as TICs cumpram seu papel transformador na educação brasileira. Sem uma infraestrutura robusta de telecomunicações, o uso das TICs será limitado a determinadas regiões e grupos sociais, aprofundando as desigualdades já existentes. É necessário, portanto, um esforço coordenado entre governo, empresas privadas e a sociedade civil para expandir o acesso às redes de comunicação de alta qualidade em todo o território nacional. Isso inclui tanto a infraestrutura física como redes de fibra ótica e satélites de comunicação, quanto o acesso a dispositivos e a capacitação de professores e alunos no uso das tecnologias digitais. O governo brasileiro tem promovido algumas iniciativas para enfrentar esses desafios, como a Estratégia Nacional de Escolas Conectadas, o ENEC. Entretanto, é preciso reconhecer que a demanda por inclusão digital está muito à frente da oferta de infraestrutura. Os desafios de infraestrutura e inclusão digital no Brasil são entraves fundamentais para o avanço das TICs na educação. Sem superar essas barreiras e sem alinhar a conectividade disponível ao padrão de conectividade significativa, definido pela UIT, será impossível garantir que as TICs cumpram seu potencial transformador na educação. A inclusão digital deve ser vista como uma prioridade estratégica. Para tanto, reduzir as desigualdades regionais, quanto para proporcionar uma educação de qualidade, que prepare os alunos para o mundo digital. O setor de TICs no Brasil enfrenta uma série de desafios estruturais que limitam o seu desenvolvimento e afetam diretamente sua capacidade de apoiar setores fundamentais como a educação. Embora as TICs sejam reconhecidas como motores de inovação e crescimento econômico, o Brasil ainda sofre com barreiras significativas que impedem o pleno aproveitamento desse potencial, seja pela dependência de insumos externos, pela falta de incentivos adequados ou pela limitada participação nas cadeias globais de valor. Um dos principais desafios enfrentados pelo setor de TICs no Brasil é a forte dependência de componentes eletrônicos importados, especialmente semicondutores. Essa dependência coloca o país em uma posição vulnerável, uma vez que as cadeias globais de produção de tecnologia são dominadas por grandes players internacionais, o que torna o Brasil mais suscetível a crises globais de fornecimento, como a escassez de chips observada durante a pandemia da Covid-19. Isso reflete um problema estrutural de longa data, a baixa capacidade de produção de hardware no país e a ausência de um setor nacional robusto de componentes eletrônicos. Além disso, as empresas brasileiras do setor de TICs têm participação limitada na definição de novos padrões tecnológicos globais, como a LTE e o 5G. Estamos aqui, graças a ele, eles são ditados, e infelizmente essa tecnologia é ditada por aliança entre grandes corporações internacionais, onde essa ausência de criação de padrões tecnológicos inibe a competitividade das empresas nacionais, impede que o Brasil tenha voz ativa nas decisões que moldam o futuro da tecnologia global. Felizmente, o Brasil ainda tem ainda um espaço que precisa ocupar. Esse é um espaço que a gente precisa correr, investir mais em tecnologia no nosso país. Ainda estamos engatinhando. Outro ponto de fragilidade é a subutilização de políticas públicas de incentivo à inovação na lei do bem. No período em que estive no Ministério da Ciência e Tecnologia, eu
tentamos muito aumentar os incentivos fiscais para as empresas que investem em pesquisa e desenvolvimento e P&D. Mas a lei tenha sido criada para estimular, mas ela é muito ainda dura, rígida. Nós temos muitos entraves no processo burocrático. As empresas não conseguem acessar seus benefícios de forma eficaz. Muitas empresas têm dificuldades burocráticas, seja por falta de clareza nos critérios de avaliação dos projetos do Ministério. Tentamos colocar mais transparentes, mas infelizmente o prazo de permanência no Ministério foi muito curto, era uma das áreas muito frágeis e que nós tínhamos que realmente mexer, e infelizmente não foi possível, mas ele ainda existe, está lá, e acredito que os próximos governos, ou nesse mesmo governo, há de se discutir esse problema. E ele é um entrave que causa um dano enorme de atraso na área da educação e nos investimentos para o setor. Além disso, o setor de TICs no Brasil tem uma relação complexa com a desenvolvimento e a pesquisa e a inovação. Embora seja o setor que mais investe em P&D no mundo, representando cerca de 25% dos gastos empresariais em pesquisas em países como os Estados Unidos, Japão e nações europeias, no Brasil esses investimentos ainda são incipientes. A falta de integração entre empresas, universidades e centros de pesquisa também prejudica a inovação no setor, pois limita a criação de produtos e serviços inovadores que poderiam atender às demandas do mercado interno e internacional. Por esse motivo, o Congresso Nacional aprovou uma emenda à Constituição sobre ciência e tecnologia, e nessa emenda à Constituição, que já é lei, que já está aprovada, ela prevê a criação do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. Esse sistema ainda não foi criado, ainda está sendo debatido, e ele precisa sair do papel. É com ele que nós vamos fazer essa interação entre as universidades, entre os centros de pesquisa, entre empresas em que o governo, inclusive, criou a Embrapi. A Embrapi está aí para fazer esse tipo de incentivo, mas ainda é muito tímida, é muito pequeno. Então, precisamos de mais incentivos e organizar a criação do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia no nosso país. Bom, por outro lado, algumas iniciativas, como a criação dos parques tecnológicos, incubadoras de empresas ligadas às universidades, elas têm ajudado muito, têm oferecido oportunidades para o desenvolvimento de startups e projetos inovadores. Essas iniciativas, embora promissoras, ainda carecem de um apoio mais robusto por parte do governo e de uma articulação mais forte com o setor privado. Hoje, no setor privado, foi criada a MEI, o professor Pedro Ronchovski, que foi o idealizador da MEI, o movimento empresarial pela inovação, e esse é um ponto importante de contato entre as empresas e universidades e outros setores para que a gente possa avançar. Avançar nessa iniciativa é uma iniciativa promissora também, mas ela, como um braço importante nas empresas, seria também um ponto importante de apoio à criação do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia para essa interação mais forte. Além disso, o ritmo é acelerado de inovações tecnológicas, como a inteligência artificial, que está aí na nossa porta, né, a computação em nuvem e a ciência de dados, e impõe a necessidade de formação de recursos humanos qualificados, algo que o Brasil ainda está longe de alcançar de forma abrangente. A defasagem educacional e a falta de programas de formação tecnológica integradas às demandas do setor produtivo compromete o avanço dessas tecnologias e a sua capacidade de gerar crescimento econômico sustentável. Para superar essas barreiras, é fundamental reduzir a dependência de insumos importados, incentivar o investimento de P&D de forma mais eficiente e integrar melhor as políticas públicas de inovação com as necessidades do setor. Além disso, é imprescindível promover a formação de profissionais qualificados para atender às demandas de um mercado cada vez mais digital e dinâmico. Esses desafios, se superados, têm o potencial de transformar o setor de TICs em um dos pilares do desenvolvimento tecnológico e econômico do país, isso eu não tenho dúvida. A educação é, sem dúvida, a base essencial para o desenvolvimento de um ecossistema de inovação sustentável.
E isso é especialmente verdadeiro no setor de TICs. Um sistema educacional robusto e inclusivo é a chave para formar gerações de profissionais qualificados, que impulsionarão o avanço de TICs e garantirão que o Brasil acompanhe um ritmo acelerado das inovações tecnológicas globais. Contudo, a educação no país ainda enfrenta enormes desafios, incluindo as desigualdades socioeconômicas e as necessidades de reduzir a evasão escolar e melhorar a qualidade de ensino, além de questões de gênero, que têm um impacto direto na construção desse ecossistema. Uma das barreiras mais significativas para a criação de um ecossistema de TICs robusto no Brasil é a grande lacuna educacional. Dados do PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes de 2022, mostram que o Brasil ainda está muito atrás de outros países no que diz respeito ao desempenho em áreas como matemática e ciências, competências essenciais para a formação de profissionais de tecnologia. Sem uma base educacional sólida, o Brasil tem dificuldades em formar o capital humano necessário para lidar com as demandas das demandas do setor de TICs, que exige habilidades complexas em ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Além disso, o alto índice de evasão escolar em áreas vulneráveis agrava esse cenário, impedindo que muitos jovens tenham acesso a oportunidades de capacitação técnica e profissional. Outro aspecto fundamental para estabelecer o ecossistema da TIC é a redução das disparidades do setor de gênero. Atualmente, o mercado de trabalho em TICs é amplamente dominado por homens, e em disparidade é preocupante. Essa disparidade é preocupante, pois limita não apenas a diversidade de perspectivas no desenvolvimento tecnológico, mas também o próprio cenário do setor, que perde talentos valiosos ao não incentivar a inclusão de mais mulheres em posição de destaque. Parte dessa disparidade de gênero começa no ambiente educacional. Desde cedo, meninas enfrentam barreiras culturais e estereótipos que as desencorajam a seguir carreiras em áreas de ciência e tecnologia. A educação, portanto, desempenha um papel crucial não apenas na formação técnica, mas também na promoção de uma cultura mais inclusiva e igualitária no campo da tecnologia. É fundamental que as escolas, desde os primeiros anos de ensino, incentivem o interesse das meninas por disciplina de ciência, tecnologia, matemática, mostrando-lhes que essas áreas oferecem oportunidades de desenvolvimento profissional e pessoal. Programas como oficinas de robótica, curso de programação e iniciativas de mentorias para meninas podem ajudar a romper esses estereótipos e criar uma ponte para o ingresso de mulheres no setor de TICs. Além disso, a presença de modelos femininos em posições de liderança no setor de TICs é crucial para inspirar futuras gerações. O exemplo de mulheres que atuam com destaque no campo de ciência e tecnologia tem o poder de transformar a percepção das meninas sobre o que é possível alcançar. O incentivo à participação feminina no setor de TICs também tem um impacto econômico significativo. A diversidade de gêneros em equipes de trabalho aumenta a criatividade e a capacidade de inovação, gerando melhores resultados para as empresas. Em um mundo cada vez mais digital e competitivo, é fundamental que o Brasil aproveite ao máximo o potencial de sua força de trabalho, promovendo a inclusão das mulheres em áreas estratégicas distintas. A formação de um ecossistema no Brasil, por sua vez, de TICs depende diretamente de políticas educacionais que integrem essa tecnologia ao processo de ensino desde cedo. A BNCC já aponta nessa direção a estabelecer que o uso crítico e criativo das TICs devem ser uma competência central no currículo escolar. No entanto, é preciso ir além, oferecendo infraestrutura adequada, capacitação de professores e apoio a iniciativas que incentivem a participação feminina e a inclusão de grupos marginalizados no setor de tecnologia. Para garantir que o Brasil avance na criação de um ecossistema inovador, a educação deve ser prioridade absoluta. Sem um sistema educacional inclusivo que forneça oportunidades equitativas para todos os estudantes, independente de gênero ou classe social, o país continuará perdendo talentos e oportunidades de desenvolvimento se nós não atuarmos nessa área. As TICs, por sua vez, dependem diretamente de uma base educacional sólida para que possam florescer e impulsionar o progresso econômico e social de forma ampla e sustentável.
não há como nós avançarmos se ainda continuamos em pleno século XXI com discriminações de gênero no nosso país. Para vocês terem uma ideia, o meu mandato na Anatel foi concluído em 2012. Nós estamos em 2024 e até hoje a agência não colocou uma conselheira diretora efetiva na cadeira. A época, quando eu fui indicada para esse órgão, tido como um órgão masculino, um órgão totalmente fechado para o ambiente feminino, eu sofri uma discriminação enorme, tanto é que na sabatina, no Congresso Nacional, porque é um cargo de direção numa agência que obrigatoriamente tem que passar por uma entrevista no plenário da Comissão de Infraestrutura do Senado Federal, eu tive duas sabatinas. Uma não foi suficiente, por ser mulher. Foi incrível a rejeição e a expectativa do setor com relação a uma pessoa que era feminina, né? A gente, às vezes, fica pensando como poderia ser essa discriminação. Ela é de várias formas. Ela é na forma do olhar, na forma de questionar, na forma de estender a mão. Nós, mulheres, sentimos muito a discriminação, ela é presente. E eu sofri ela nos 5 anos que passei na Agência Nacional de Tecnologia, de Telecomunicações, a Anatel. Foi realmente um período de bastante experiência para mim. Bom, as TICs desempenham um papel central na transformação do sistema educacional, isso não tem como fugirmos dessa realidade. Elas oferecem ferramentas que ampliam o aprendizado, promovem a qualificação profissional da educação e preparam os alunos para um mundo cada vez mais digital. No entanto, a aplicação dessas tecnologias na educação só será plenamente eficaz se houver um sistema educacional robusto, capaz de formar profissionais qualificados e de proporcionar oportunidades iguais aos acessos a TIC para todos os estudantes, independente da sua localização ou condição social. As disparidades de infraestrutura e de inclusão digital, assim como a subutilização de políticas públicas e a falta de incentivos adequados para o desenvolvimento do setor, revelam que a educação é a base sobre a qual todo o ecossistema de inovação deve ser construído. Sem educação, não temos inovação. Além disso, é essencial promover a diversidade de gênero e a inclusão de meninas e mulheres no mercado de TICs, garantindo que o talento de todas seja aproveitado para impulsionar o crescimento do setor. As TICs são vitais para modernizar a educação, mas sem uma educação de qualidade que promova a inclusão e a capacitação, não será possível desenvolver um ecossistema de inovação capaz de sustentar o progresso das próprias TICs. Então, vê-se que é um ciclo que não temos como fugir. Eu agradeço a oportunidade de poder falar a todas as mulheres no setor de tecnologia e inovação. Juntas, nós vamos conseguir fazer com que cada país se olhe para dentro de si e aplique mais em tecnologia, aplique mais em tirar as disparidades de gêneros, aplique mais em educação. Muito obrigada pela essa oportunidade.